A mobilidade urbana é hoje um dos maiores desafios de gestão nas grandes cidades. Com o aumento do poder de consumo e das linhas de crédito, houve uma explosão da frota de carros sobrecarregando ruas e avenidas. Uma situação que se agrava com os poucos investimentos em infraestrutura. Uma situação que se agrava com os poucos investimentos em transporte público. Um quadro que desafia autoridades e a sociedade. Os gargalos no trânsito da Grande Belo Horizonte, as reclamações dos passageiros e os investimentos em infraestrutura que podem solucionar os problemas. Como mudar para melhor o nosso trânsito? Veja agora no Minas Movimenta. Com uma população de 2.400.000 habitantes, Belo Horizonte tem hoje em circulação 1.300.000 veículos. Na região metropolitana, onde a frota cresceu quase 9% ao ano na última década, o total de veículos ultrapassa 2.300.000. Uma multiplicação que gera aumento proporcional de engarrafamentos, de atrasos, de acidentes e da dificuldade de estacionar. E o sistema de transporte público está longe do ideal. As 263 linhas de ônibus da capital transportam 1,5 milhão de passageiros por dia. O metrô tem apenas 28 quilômetros de linha e absorve diariamente apenas 120.000 pessoas, quando a demanda é de 400.000 passageiros. Os usuários de transporte coletivo da Grande BH são representados por uma associação na cobrança por melhorias do sistema. Você não consegue hoje, no horário de pico, embarcar uma criança, um idoso, um portador de necessidade especial ou uma grávida no sistema de transporte coletivo. Você acha que falta também educação aos motoristas, aos pedestres na nossa cidade? Com certeza, se os motoristas fossem mais gentis, com certeza não teríamos tanta violência no trânsito. Os pedestres são vítimas hoje. Você não tem hoje o respeito à faixa de pedestre. O BRT pronto, ele pode ser uma solução ou precisa de outras soluções? Olha só, eles anunciam o BRT e anunciam paralelamente a retirada de 500 ônibus de circulação. Essa é a aberração que nós criticamos. Venha o BRT, venha o metrô, mantenha-se os ônibus aí. Se você tiver alternativa de transporte coletivo, menos motos, menos carros, menos acidente de moto, menos custo para a saúde, menos custo para a cidade, menos violência. Então o transporte coletivo é essencial para a qualidade de vida da cidade. Um trabalhador que sai de Neves ou que sai de Brumadinho, que vem trabalhar em Belo Horizonte ou vice-versa, há uma interligação bem feita? Infelizmente não. Hoje nós temos 2 cartões de bilhetagem eletrônica. Então essa divisão, de gerenciamento, essa falta de integração, olha o exemplo da Estação Vilarinho, o Elefante Branco, por não ter essa conexão, essa integração entre os órgãos, só por isso a Vilarinho está lá sucateada, subutilizada. Nós temos os melhores técnicos em engenharia de trânsito, Sociedade Mineira de Engenheiro, CREA, respeitado internacionalmente, não falta nada. É só ter um olhar na perspectiva do usuário,
que a cidade vai ganhar e que todo mundo vai ganhar. Tem que se investir em transporte coletivo, transporte de massa. Se nós não ofertarmos um transporte que seja mais atraente do que o cidadão tirar o seu carro da garagem e enfrentar essa loucura que é o trânsito da cidade, nós não teremos sucesso. Quanto tempo a senhora demora para ir da sua casa até o trabalho? 2 horas e meia. 4 horas, 4 horas e meia. Só com o transporte público. Eu até tenho a opção de ônibus direto, mas eu tenho gastado 2 horas ou até mais para chegar aqui no centro. Horrível, porque é muito cheio. Eu, quando eu venho de carro, gasto 40 minutos. Então não dá para vir de carro, é melhor vir de metrô, é muito mais rápido. Quando eu mudei para Santa Luzia, eu estava fazendo a linha verde. Eu odiei, porque eu gastava 2 horas e meia, 3 horas para vir trabalhar. Agora eles estão mexendo lá de novo, eles fizeram aquela tanto de passarela. Passarela para cá, passarela para lá, agora estão arrancando ela. Vou jogar fora o dinheiro que eles gastaram ali. Tem passarela para todo lado, agora estão arrancando para fazer a BRT. Aí eles tinham que terminar a reforma acho que em março, agora eles vão terminar em dezembro. Agora tem que aguentar esse trem até dezembro. Já tem muito tempo então que você sofre na Cristiano Machado? Nossa senhora, demais. O planejamento e a execução das políticas de mobilidade urbana na capital são de responsabilidade da BH Trans. Uma tarefa nada fácil diante da demanda crescente pelos serviços e do pouco alcance do metrô na capital. A principal aposta para os bons resultados em um futuro próximo é a implantação do sistema BRT, com ônibus em corredores mais rápidos. Vamos ter BRT na capital no ano que vem, funcionando integralmente antes da Copa do Mundo 2014, nos corredores Cristiano Machado e no corredor Antônio Carlos, Pedro I e Avenida Vilarinho. Qual o impacto positivo, que a gente espera do BRT para o trânsito em Belo Horizonte? Nós esperamos reduzir para metade o tempo de viagem das estações de ponta, as estações de integração, até o seu destino. Para o trânsito, de uma forma geral, é muito importante a gente lembrar que o BRT significa uma racionalização do número de ônibus e, portanto, uma redução do número de ônibus que vem até o centro da cidade. Nós vamos ter um centro mais desafogado, com o ônibus de grande capacidade circulando em áreas específicas para o ônibus, liberando parte do tráfego, parte da capacidade viária para o trânsito de uma forma geral, e também com a construção total do Boulevard Arrudas, a expectativa é que uma parte grande do trânsito de Belo Horizonte, que passa pelo centro da cidade hoje de forma forçada, que 50% possa ter outros caminhos. O transporte coletivo de Belo Horizonte é dos mais bem organizados do país, tá? Nós temos aí, em alguns horários, algum problema de superlotação, que a gente vem trabalhando de uma forma intensa para buscar resolver. E temos também uma questão, às vezes, de atraso ou de omissão de viagens. Nós instalamos um sistema de controle eletrônico do cumprimento de viagens ou de atrasos e nós conseguimos, aí, nos últimos 2 anos, reduzir para metade a taxa de atraso ou omissão de viagem. E o metrô, tão sonhado, aguardado metrô que nunca chega, tem previsão? A proposta do governo de Minas, junto com a prefeitura, é uma proposta inovadora que introduz a ideia de uma PPP, um empresário privado entra de parceiro do setor público e com isso será possível não só modernizar, melhorar a linha atual, mas construir a linha do Barreiro, ali da Nova Suíça Calafate até o Barreiro, e a tão esperada entrada do metrô no hipercentro da cidade, ligando a Lagoinha até a Savassi. Quanto tempo o senhor acha que vai demorar? Cerca de 3, 4 anos. Para o Barreiro? Para a modernização da linha atual e para a linha do Barreiro. E um tempo maior, aí uns 6 anos, para chegar a Savassi. Vamos
Onde estão os táxis de Belo Horizonte? Entregamos as permissões para 600 taxistas a mais em Belo Horizonte. Esses taxistas novos, eles já serão obrigados a usar um controle biométrico, então o táxi terá a obrigação de rodar no mínimo 12 horas por dia. Vai ser monitorado. E vai ser monitorado por computador. Vamos avançando em alguma outra metodologia de controle para os outros taxistas, os veteranos, e a gente acredita que é possível atender bem a cidade. O que fazer para melhorar já o trânsito, que parece caótico? Buscar racionalizar o uso do automóvel e, principalmente, oferecer serviços de transporte coletivo melhores, de forma que as pessoas possam fazer suas escolhas. Por alguns motivos de viagem, ela usa o ônibus, o metrô, o meio de transporte coletivo disponível. Para outras, evidentemente, ela vai usar o carro próprio. Nós estamos construindo ali na sede da BH Trans, no Buritis, um edifício inteligente, com uma nova central. Nós multiplicamos por 3 o número de câmeras de vigilância na cidade. Elas estavam, vigilância do trânsito, elas estavam restritas à área central, à área dentro da contorno. Hoje a gente consegue monitorar os vários corredores da cidade em tempo real e teremos lá uma sala de operações onde, além da equipe da BH Trans, estarão presentes equipes do SAMU, equipes da SLU, assentos do Corpo de Bombeiro, todos essas outras unidades que têm interface com o trânsito para dar um atendimento rápido às ocorrências de acidentes ou incidentes no trânsito. Um movimento que precisa ser cada vez mais incentivado nos grandes centros urbanos é a carona. O deslocamento de mais pessoas em menos veículos se traduz em trânsito mais fluente e economia. A consciência em relação aos benefícios deste gesto solidário e ecologicamente correto inspirou uma iniciativa muito bacana entre a comunidade acadêmica e os funcionários da Universidade Federal de Minas Gerais. Nós buscamos os alunos que procuram, oferecem carona, disponibilizamos o site, esses alunos que se cadastram, colocam sua rota e o sistema faz a integração. É um modo de conhecer novas pessoas, além de você pode economizar, assim, economizar o tempo. Uma vez que você viria de ônibus, você pode conseguir uma carona que chegaria, por exemplo, na metade do tempo. Você pode, se você oferece a carona, você pode combinar um valor para você economizar também na gasolina. Transporte público, principalmente nos horários de picos, cada vez mais cheios e fica insuportável. Às vezes as pessoas passam o ônibus, tem que esperar o próximo porque não tem como ficar dentro do ônibus. Anderson, desde quando você dá carona aqui através desse programa? Desde julho do ano passado. Na FMG temos poucas vagas para muitos carros. Então, quanto mais pessoas vierem por carro, facilita o estacionamento aqui dentro da FMG. Você acha que esse programa poderia ser expandido para outros lugares da cidade, outras empresas? Sim, acho que principalmente para escolas, que muitas pessoas moram perto e o horário é praticamente igual. E para você, quais são as vantagens? A facilidade, a praticidade, a velocidade de chegar na faculdade e também tem a questão financeira, mais barato. Mas você ajuda de alguma maneira a pessoa que te dá carona? Ajudo, a gente tem um acordo ali mensal. Mas mesmo assim para você é mais barato do que pegar o ônibus? Bem mais barato. Mais rápido? Mais rápido. Você se sente satisfeito com o transporte público? Não. Por quê? Os horários são ruins, a quantidade de ônibus e geralmente estão muito cheios os ônibus. Algumas pessoas encontram nas pedaladas uma opção eficiente de transporte e buscam incentivar o aumento do uso da bicicleta. Incorporar esta prática esportiva ao deslocamento diário pode trazer saúde, tempo e menos estresse. Mas os ciclistas cobram políticas específicas que garantam a eles mais segurança no trânsito. Vamos conhecer a história do bancário Vinícius,
que circula sobre duas rodas. Eu precisava ir para a faculdade, que ficava a 3 km de casa, e eu ia de metrô. Um dia o metrô, né, ficou em greve e eu resolvi ir a pé. Gastei 40 minutos para chegar lá. No dia seguinte, falei, vou pegar minha bicicleta e vou ver o que dá. Experimentar. Vou experimentar. Gastei 15 minutos para chegar e 10 para voltar. Você tem carro em casa? Hoje não. Você não sente falta de um carro? Olha, eu sinto falta de carro para uma coisa, especificamente, que é ir para a trilha no fim de semana. Você acha que Belo Horizonte é uma cidade que está preparada para o ciclista? Olha, como grandes cidades no Brasil, não está preparada, né? Ela não é impossível de se usar a bicicleta, né? Mais e mais pessoas estão usando, mas não é uma cidade que está com um nível bom de estrutura para o ciclista ainda não. O que falta para o ciclista em Belo Horizonte? Olha, eu costumo falar de um tripé, que é a questão de estrutura, de educação e de fiscalização e punição. Você acha que o motorista respeita o ciclista? Hoje, o nosso principal problema é com motoristas profissionais. Táxi, ônibus, caminhão. Não gostam de ciclista? São pessoas que vivem do trânsito, né? E que não têm a menor capacidade para lidar com os outros agentes do trânsito. Não respeitam o pedestre, o motociclista, o ciclista. Há 3 anos, 4 anos, quando eu comecei a vir aqui para o trabalho, o pessoal achava que eu era meio maluco. Mas com o tempo, conversando e trocando ideias, né, e opiniões, as pessoas veem que é possível não apenas andar de bicicleta. Tem muita gente que começou a variar a questão. Tem gente que hoje vem de ônibus, antes só vinha de carro. Pessoas começam, nesse boca a boca, nesse trabalho de formiguinha, as pessoas começam a enxergar que elas podem variar o meio de transporte dela e ganhar qualidade de vida com isso. O código ele prevê alguns itens, né, como buzina, refletores, retrovisor, né. Eu utilizo, né, luzes, refletores, né, capacete sempre tá com ele. Uso capacete, uso luva, né, e a gente tem que ter um equipamento de segurança que é a cautela e o bom senso, né. As soluções de mobilidade nos grandes centros urbanos não surgem como mágica. Conversamos com um especialista para saber quais são as alternativas para melhorar o trânsito na grande BH. O trânsito de Belo Horizonte, segundo pesquisa feita por uma empresa de seguro, é o que flui menos. É o trânsito que mais... Menos até do que São Paulo. Menos do que São Paulo, menos do que o Rio, menos do que Porto Alegre, do que Salvador, que também está um verdadeiro caos. Nós temos gente que sai de Belo Horizonte para ir para Betim, que não precisaria ficar parando nos 45 sinais que tem na Avenida Amazonas. Tem 45 sinais na Avenida Amazonas. Uma loucura. Nós temos pessoas que saem da zona sul de Belo Horizonte para ir para Confins e param em 48 sinais na Avenida Antônio Carlos e na Avenida Pedro I. A Avenida Cristiano Machado ainda tem 12 sinais. Né? A autopista Linha Verde ainda tem 12 sinais. Por que tem 12 sinais? Porque tem passagem de pedestre aonde jamais pedestre deveria estar andando. O pedestre tem que passar por cima, tem que ser passarela. Cruzamento de ruas que jamais poderiam existir. A essa altura do campeonato, em que o aeroporto de Confins tem um movimento de 12 milhões de passageiros ano, nós precisamos de uma cidade que seja para as pessoas, que tire os carros da região onde as ciclovias deveriam estar funcionando bem, a região central da cidade. Então nós temos o anel rodoviário, que é uma autopista, mas nós precisamos de mais 5. Para quê? Para coletar o tráfego da cidade, interno da cidade. Essas medidas que estão sendo implantadas atualmente pela Prefeitura de Belo Horizonte, no seu entender, elas estão equivocadas? Estão equivocadas. Por quê? Eu não tenho nenhuma dúvida. Bom, primeiro a escolha do BRT. O BRT, ele ocupa um espaço muito grande nas vias, especialmente os grandes corredores nossos, que deveriam ser vias expressas.
A cidade não comporta mais, a cidade emplaca 600 carros por dia e nós vamos ter que encarar isso. Você jamais pode virar para uma pessoa e falar assim, olha, compre um carro, mas não ande no carro que você comprou. Isso não existe. Nós temos 55 milhões de pessoas que não tinham acesso a nada e agora têm acesso ao carro. Então, ele luta para ter um carro e nós vamos ter que ter vias para esses carros. Só existe um meio, Rodrigo, de nós encararmos isso pela frente. As cidades terão que fazer obras. A cidade tem um passivo de obras de 40 anos. Nós não estamos falando de qualquer coisa, nós estamos falando de 150 obras. Eu estou falando que não foram feitas que ainda. não foram feitas e que terão que ser feitas. A verdade é que nós temos um sistema de metrô que eu duvido que ele aconteça em Belo Horizonte por uma série de razões. Primeiro, o custo. É muito alto o custo. A topografia da cidade, para você fazer um pátio de manobra do metrô, hoje é inviável. Você tem que afundar e tem que fazer pátio de manobra de 800 metros debaixo do Pátio Savassi, coincidentemente. Né? É quase impossível fazer isso. Então eu duvido. Mas pelo que você está falando, Zé Aparecido, Belo Horizonte, a grande Belo Horizonte, daqui a 2 anos, 3 anos vai parar. Vai parar. Vai parar e talvez nem seja esse tempo que você está sendo otimista. Vai parar antes. Porque, mesmo com BRT? Mesmo com BRT não vai tirar motorista do carro, não. BRT vai melhorar a vida de quem já usa o transporte coletivo. Melhorar um pouco, porque ele tem sistema de ar-condicionado, ele tem sistema de exaustão, ele vai melhorar um pouquinho a vida dessa pessoa e vai tirar 500 ônibus do centro de Belo Horizonte, e isso tem um significado. Por exemplo, na zona sul de Belo Horizonte, onde tem a maior concentração de veículos, os apartamentos de 4 quartos, tem 4 carros na garagem. Essas pessoas não vão andar de BRT. Até porque o BRT não chega lá onde elas moram, no Buritis, por exemplo, no Sion. Existem modais muito mais recomendáveis por todo o corpo técnico de engenheiros, do Conselho Regional de Engenharia, da Sociedade Mineira dos Engenheiros, do CICEPOR, gente que estuda isso diuturnamente e que recomendou para a Prefeitura de Belo Horizonte, por exemplo, o monotrilho. Ele não ocupa espaço na via, ele pode ser construído à noite, ele tem uma capacidade de transportar, hoje, 48 mil pessoas hora sentido. Não existe um plano de emergência para a cidade. Até que as obras que a cidade precisa aconteçam, até que o metrô, o monotrilho, o VLT e o BRT funcione, que vai levar tempo, no mínimo 5 anos, nós precisamos de um plano de emergência. E esse plano de emergência não existe. É um plano de emergência que ensine para você, para mim, para quem está nos assistindo, rotas alternativas por dentro dos bairros, que sejam bem asfaltadas e conhecidas. Os governos têm falhado seguidamente nas últimas décadas na questão de infraestrutura em nosso país. A cobrança por investimentos que garantam um transporte público eficiente deve ser mais intensificada. Mas também é preciso a adoção de posturas conscientes. O uso individual de um veículo nem sempre é indispensável para nossas ações cotidianas. Faça também a sua parte para melhorar a qualidade de vida no nosso trânsito. Fale conosco pelo Twitter, Facebook ou nos mande um e-mail. Visite o site minasmovimenta.com.br e o Instagram, @minasmovimenta. Além de ver e rever os nossos programas, lá você acompanha a rotina das gravações, participa e sugere pauta. O seu contato pode sempre fazer a diferença para as mensagens de cidadania que procuramos passar. Contamos com você para que boas ações se multipliquem em nosso estado. O Minas Movimenta volta semana que vem. Um grande abraço e até lá!